Olá pessoal, tudo bom? Professor João aqui novamente, né, para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos de gestão, certo? E hoje a gente vai ter a nossa sexta aula, né, de recursos humanos. Nós vamos continuar com nossas aulas de gestão de recursos humanos, certo? E hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, né, obviamente. Hoje a gente vai falar sobre a gestão de desempenho. Até agora a gente já viu aí como que funciona a gestão de recursos humanos, né? Já viu todo o desenvolvimento aí, todo o andar da carruagem. E hoje o nosso assunto de hoje vai ser sobre gestão de desempenho, certo? E hoje a gente vai abordar 4 tópicos, tá? O que é gestão de desempenho, certo? O papel da organização na gestão de desempenho, os métodos de avaliação, né, de desempenho e a avaliação participativa por objetivo, certo? Eu vou explicar para vocês aí cada tópico desse no decorrer da aula, mas já pega aí o caderno de vocês, tá? Que hoje eu trouxe o slide aí novamente para ajudar vocês a escrever direitinho aí, a fazer as anotações para na hora da atividade não ter ninguém perdido, né? Então vamos lá, vamos começar aí com o nosso slide, tá? Primeiramente, o que é gestão de desempenho, certo? Vamos entender aí primeiro, né, o que é gestão de desempenho para depois a gente começar a desenvolver esse assunto, tá? A gestão, vou ler aí para vocês, tá? Escrevam aí no caderno já também. A gestão de desempenho é uma forma de avaliar, melhorar a performance dos colaboradores para tornar a empresa mais eficiente e efetiva em todos os seus processos, tá? É basicamente isso, não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças não, tá? Existe lá diversos tipos de gestão, né, de gerenciamento, mas a gente também precisa gerir os nossos resultados, né? Então é basicamente isso, nós precisamos gerenciar os nossos resultados para saber se está saindo bem, né, se está indo mal, como a gente pode melhorar. Então esse é o objetivo da gestão de desempenho, né? Sempre focar na melhora dos resultados, certo? Então para isso a gente precisa gerenciar o nosso desempenho, beleza? Então vamos lá, a gente vai aprender aí nos próximos slides alguns métodos, alguns tipos, né, de métodos de avaliação para a gente entender, né, como que funciona esse processo, certo? Então vamos lá para o próximo slide. Vamos entender o papel da organização na gestão do desempenho, certo? A gestão de desempenho, ela geralmente é feita, né, pelo patrão ali, pelo seu chefe, né, entre o chefe e o colaborador, né, o supervisor e o funcionário, certo? Para saber onde ele está indo mal, onde ele está indo bem, onde ele pode melhorar, certo? E aí existem alguns métodos para isso, certo? Mas antes a gente precisa entender qual é o papel da empresa nesse processo, não? Qual é o papel da organização. Então vamos lá. Para realizar uma avaliação na empresa, deve-se levar em conta qual o cargo será analisado, suas características e funções. Enfim, a avaliação tem como função medir o desempenho dos funcionários em determinada função ou posição dentro da empresa. Toda avaliação gera consequências positivas e negativas e formam grandes questões como quais os critérios de julgamento, como definir os objetivos da avaliação de desempenho e como fazer uma análise objetiva, certo? Então, o papel da organização na gestão de desempenho basicamente é dizer onde que vai ser feita, né, por quem vai ser feita, né, em qual funcionário vai ser avaliado, qual desempenho vai ser avaliado, né, quais os critérios de julgamento, né, para ser avaliado, enfim. Vai basicamente definir como é que vai ser feita essa gestão de desempenho, certo? Esse é basicamente o papel da organização na gestão de desempenho, né? Ela ajuda você a gerenciar o seu desempenho, certo? Então vamos lá. Lendo aí ainda, né, existem diferentes formas de avaliação. E nesse sentido, o papel da organização é de garantir que essa avaliação aconteça de forma eficaz, certo? Então vamos entender aí, vamos ver aí nesse próximo slide agora alguns exemplos de avaliações, tá? Alguns exemplos de como que são feitos esses tipos de avaliações, certo? Na primeira aí a gente vê a autoavaliação, certo? Cada profissional avalia o seu próprio desempenho de acordo com as regras pré-estabelecidas pela empresa, que a gente acabou de ver agora, né? Que qual o papel da organização, certo? Na gestão de desempenho. Às vezes ela mesma fala lá os critérios, pré-estabelece lá os critérios, o tipo de avaliação que vai ser, e o próprio funcionário, né, o próprio colaborador ali se autoavalia, certo? Vamos lá. A avaliação de líder. Com o acompanhamento e controle do setor de recursos humanos,
cada gestor avalia sua equipe de trabalho, comunicando os resultados dos funcionários sobre suas responsabilidades. Ou seja, para cada setor existe um líder, né? E aí o RH da empresa, ela define lá como é que vai ser feita a avaliação pelo líder, e o líder avalia, né, o desempenho de seus funcionários, certo? É um outro exemplo de avaliação. Avaliação líder-colaborador. O gestor orienta seus colaboradores que fazem sua avaliação de acordo com o caminho indicado pelo superior, enquanto o líder define metas e objetivos. O funcionário apresenta resultados e cobra recursos. Ou seja, como é que funciona essa avaliação líder-colaborador e qual a diferença para a avaliação de líder? Na avaliação de líder, o líder do setor ele só chega lá e ele avalia, tá? De acordo com o que a organização pré-define para como que vai ser feita aquela avaliação, certo? Mas a avaliação de líder e colaborador, existe uma diferença, certo? Ele não só chega e avalia, ele define algumas metas, alguns objetivos, e durante esse caminho, ele vai avaliando o seu desempenho, né? E aí, durante esse caminho, vai ocorrer algumas brigas, entre aspas, né? do colaborador cobrando recursos para bater aquelas metas, né? Por exemplo, se for uma empresa de vendas, ele vai cobrar ali um ambiente mais confortável, vai cobrar mais peças para ele vender, né, mais produtos para ele vender, vai cobrar mais recursos aí, vai cobrar mais coisas, vai cobrar mais conforto, mais clientes, enfim. Enquanto, né, os líderes vão cobrar os resultados e vai ocorrer não um conflito, né, mas aquela competição, aquela correria para que seja alcançada a meta, e durante esse tempo aí a avaliação de todo mundo é feita, certo? De acordo com os critérios da empresa também. Seguindo adiante, né, equipe de trabalho, né, a avaliação de equipe de trabalho. As equipes são responsáveis por avaliar o desempenho de cada um de seus integrantes, definindo metas e objetivos a serem alcançados. Então, nesse tipo de avaliação, não é o líder que vai cobrar do colaborador ali, né? Só é a própria equipe que vai cobrar a si próprio, né? Um cobrando o outro de acordo com as metas que foram estabelecidas, porque geralmente, né, nesse tipo de avaliação, quando acontece isso, a equipe só bate a meta quando todos batem, né? Geralmente é assim. Enfim, avaliação 360 graus é dos tipos de avaliação mais utilizados atualmente. Todos os funcionários diretamente ligados ao avaliado participam da avaliação de algum modo, incluindo líderes, colegas, colaboradores. Existem casos em que clientes e fornecedores também participam dessa avaliação. Ou seja, é um processo em que você está sendo avaliado 24 horas por dia. 24 horas por dia não, né? Mas do tempo inteiro, basicamente. Pelo seu líder, pelo seu colega de trabalho, pelo seu cliente, pelo seu fornecedor, está sendo avaliado por todo mundo, né? Então, é uma avaliação completa, certo? Enfim, esses são exemplos, certo, de avaliações que ocorrem geralmente no dia a dia das empresas, certo? Então, vamos passar aí adiante e ver sobre os métodos de avaliação, né? A gente viu aí sobre alguns exemplos de tipos de avaliações, mas agora a gente vai entender como são os métodos de avaliação, tá? Então, vamos lá. Vou ler aqui para vocês a explicação do que são métodos, né, de avaliação. Os métodos tradicionais, também conhecidos como mecanicistas, possuem características ultrapassadas e negativas, pois, segundo esses métodos de avaliação, as pessoas são julgadas seguindo um critério pré-estabelecido, seguindo critérios, né, pré-estabelecidos, como se todos os funcionários fossem iguais. O melhor funcionário seria aquele que somasse mais pontos do formulário de avaliação. Então, é basicamente assim, a empresa define como é que vai ser feita a avaliação e ali é feita para todo mundo, independente, né, da situação, independente da pessoa, independente do cargo. Então é feito ali de uma maneira só, né, não considerando as diferenças que existem, certo? Então, por isso que são chamados de métodos mecanicistas, porque são mecânicos, né, são monótonos, enfim. Basicamente isso. Tá? Eu vou explicar para vocês quais são esses métodos, tá? Eu trouxe para vocês aqui hoje 4 métodos, tá, que são utilizados, certo? Existe o primeiro método de relatórios, né? Como é que é feito esse tipo de método de relatório? Bom, basicamente, um líder, né, geralmente, faz, como já diz o nome, um relatório, né, sobre o funcionário, escrito, né, de acordo com o trabalho que ele está fazendo, né, os pontos fortes, os pontos fracos, né,
onde ele se destaca melhor, onde ele não se destaca, certo? É um relatório normal, um depoimento, basicamente, sobre o funcionário, né? Levando em conta vários fatores definidos pela própria empresa, certo? Existem também aí, passando adiante, as escalas gráficas, né? As escalas gráficas é um pouco diferente do relatório, certo? É basicamente um gráfico mesmo, por isso que se chama escala gráfica, certo? E lá eles colocam lá, por exemplo, fazem um gráfico e colocam lá os pontos fortes e fracos, né? E nesse gráfico vai mostrar lá qual lado está maior, basicamente. Por exemplo, lá, sabe aqueles gráficos lá que tem duas colunas, né? Que tem por exemplo, dados lá normais de um gráfico e aí tem uma coluna que é maior que a outra. Pronto, é basicamente assim, né? De acordo com que, se ele faz mais coisa boa, mais coisa ruim, enfim. De acordo com isso, ele vai fazer um gráfico, né? E aí, a parte do gráfico que ficar maior, mais relevante, né? Que vai se destacar ali, que vai definir se ele está indo bem ou mal, né? Então, é basicamente isso. Ele faz um gráfico de acordo com o que ele viu do desempenho do funcionário, certo? Das coisas que ele está fazendo, se ele está vendendo, se ele não está, se ele está fazendo o que deveria fazer, se não está, e aí vai colocando tudo no relatório e faz um gráfico a partir disso, certo? Existe também, né, passando adiante, as pesquisas de campo, né? O que são isso? A pesquisa de campo é um método de avaliação que é mais completo, né? Pois ele formula basicamente tipo uma entrevista, né? Que você faz ali com o funcionário, com o colaborador. O líder ele faz basicamente, por exemplo, um vendedor, né? Ele está ali e ele está numa empresa onde tem vários tipos de funcionários, né? Tem funcionário do setor administrativo, do setor financeiro, do setor de RH, enfim. E aí o gerente chega lá para um cara tipo, do setor financeiro que não tem nada a ver com o vendedor e começa a fazer perguntas sobre ele, né? Uma pesquisa de campo sobre ele. Ah, você acha que ele está vendendo bem, se não está, de acordo com as vendas, enfim, de acordo com o que você vê ele passando aí nos corredores vendendo. E aí ele sai fazendo essa pesquisa, né? Perguntando a outros funcionários de outros setores, né? Como é que está sendo aí o desempenho dele. É basicamente uma pesquisa de campo, tá? E aí existem os métodos dos incidentes críticos, né? Que é simples. Basicamente é simples. Ele coloca lá incidentes críticos. Então é basicamente assim. Ele vendeu quando esse mês, né? Ele vendeu, ele atingiu a meta, beleza? Coloca lá um incidente crítico. Mas em contrapartida, ele desagradou ali 10 clientes, saiu 10 clientes aqui insatisfeitos. Ou seja, já é outro incidente crítico negativo. E ele vai colocando todos esses incidentes, né, num papel, numa folha lá. E aí, no final, vai ser somado o que tem mais, o que tem menos, né, se baseando nisso, né, nos incidentes críticos apenas. Então, ele vai avaliar apenas os incidentes críticos, como já diz o nome, certo? No geral. E aí, a partir disso, ele vai avaliar o funcionário, se ele tem desempenho bom ou não, certo? Então, é basicamente isso. Ele não leva mais em conta nada, além dos incidentes críticos, beleza? Então é isso, né? Esses são os métodos de avaliação, certo? Mas eu vou trazer aqui para vocês agora um método de avaliação que é muito bom, né? Que é muito utilizado hoje em dia também, que é um mais atualizado e que não é muito mecanicista, né? Que é a avaliação participativa por objetivo, né? Que é o APPO, certo? Mais conhecido assim. Vamos lá, passa para esse slide aí, eu vou ler para vocês, tá? Sistema de administração de desempenho, no qual participa o funcionário e o supervisor. Esse tipo de avaliação tem 6 etapas, então vamos entender quais são essas etapas. Primeiro, planejamento. Os objetivos são formulados em conjunto entre supervisor e funcionário através da negociação e consenso. A superação de um objetivo deve trazer benefício para a organização e proporcionar uma participação direta do avaliado, ou seja, primeiro ele planeja qual vai ser o objetivo, certo? Qual vai ser a meta, beleza? É o primeiro passo. Segundo, comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente planejados. A aceitação dos objetivos por parte do avaliado com o comprometimento de alcançá-los, certo? Então, é um método de avaliação que primeiro é feito o planejamento e depois precisa do comprometimento do avaliado, de quem está planejando também, para que isso dê certo, beleza? Terceiro, negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários
para o alcance dos objetivos. Podem ser materiais, humanos, investimentos pessoais, em treinamento, desenvolvimento do avaliado, enfim. O que seria isso? Seria basicamente assim, você me deu uma meta que eu preciso bater até dia tal, até dia 15 desse mês, certo? Mas para bater essa meta até o dia 15, eu vou precisar ali de tantos produtos, vou precisar ali de uma pessoa me ajudando, vou precisar de um assistente, né, do estagiário, enfim. Ele vai dizer ali o que ele vai precisar para bater aquela meta, né? O que de recurso ele vai precisar para bater aquela meta, certo? Então seria basicamente isso, o terceiro passo. Vamos lá então. Quarto passo, certo? Desempenho. É o comportamento do avaliado sendo de efetivar o alcance dos objetivos formulados. Significa que cada pessoa deverá escolher os próprios meios para alcançar os objetivos definidos. O gerente poderá proporcionar aconselhamento e orientação ao invés de comando, controle e imposição, certo? Nessa etapa, né, nesse quarto passo, basicamente, é avaliado como é que está sendo o desempenho, né? Vai começar aí o desempenho, certo? Vai começar o desenvolvimento aí dos objetivos. Primeiro a gente já planejou, certo? Já fez o planejamento, já se comprometeu, já negociou com o gerente lá os recursos necessários, agora precisa desempenhar isso aí, né? Precisa desenvolver. E aí que é esse quarto passo, certo? Quinto, constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados. É a verificação dos custos-benefícios envolvidos no processo. Ou seja, é basicamente assim, a gente já está até agora num processo onde a gente já está desempenhando o que a gente planejou. E agora está na hora de monitorar, de coordenar, de saber se está saindo todo como o primeiro passo, né? Como a gente planejou lá no início, está saindo como deveria ser, se está faltando alguma coisa, se está tendo um bom custo-benefício, né, de acordo com o que se negociou para que se atinja essa meta, certo? Então é onde vai começando a se encaixar todos os passos um com o outro, certo? E o sexto, a retroação intensiva e contínua, a avaliação conjunta. Muita informação de retorno e suporte de comunicação para reduzir a dissonância e incrementar a consistência. Ou seja, né, o que significa? Né? Basicamente, o que é que isso significa? Né? Significa que, enfim, a gente já planejou tudo, né? Já fez tudo que a gente precisaria fazer, né? Já fez todos os passos. E aí, o que é que precisa agora? Precisa ter o retorno, né? A retroação. Ou seja, a gente espera, né, que depois de todo esse planejamento, de todo esse engajamento na avaliação participativa, né, tenha-se o retorno e através desse retorno que vai ser avaliado o desempenho do funcionário. Né? Aí que está a grande sacada, porque, vê só, primeiro a gente começa no primeiro passo planejando, a gente planeja uma meta, certo? A partir dessa, por exemplo, a gente planeja uma meta de uma venda de 20 produtos. A partir dessa meta, a gente vai se comprometer com esse projeto, certo? A partir desse comprometimento, a gente vai negociar com o dono da empresa, o gerente, quais os recursos necessários para que se atinja essa meta, certo? A partir disso, a gente vai começar a desempenhar. Depois que a gente começar a desempenhar, a gente vai monitorar os nossos resultados, nosso desempenho, para saber se a gente está alcançando essa meta da maneira correta, mantendo um bom custo-benefício e etc. E depois disso a gente precisa ver o retorno, né? Se até agora a gente está lutando tanto para atingir esse objetivo, a gente precisa ter o retorno agora. E esse é o conceito da avaliação participativa por objetivo. É você planejar tudo isso e no final você obter o retorno, certo? A retroação, beleza? Então, a avaliação participativa por objetivo é uma avaliação que é menos mecânica, né? Que não é mecânica, na verdade, que esquece essa parte mecanicista, né? Como a gente viu lá nos outros métodos, é uma avaliação mais ampla, que vê as diferenças em cada um, certo? E é uma coisa mais individual, né? Então, é uma avaliação mais objetiva, né? Como já diz o nome, certo? Então, é basicamente isso, tá, gente? Leiam lá o artigo, certo? Que vai ser disponibilizado junto com a aula, para ter uma leitura complementar, até porque o artigo é basicamente, né, a apostila da aula é basicamente a aula escrita, né? Então leiam lá, caso tenham restado alguma dúvida, façam a atividade, certo? E até a próxima aula. Espero que tenham entendido tudo aí.